Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Edilisa Peixoto, eu sou psicóloga clínica e eu já tenho um longo percurso de estrada na clínica, né, como psicóloga, e tem surgido muitos jovens psicólogos entrando em contato comigo para tirar algumas dúvidas e falar um pouco sobre a questão da profissão. Eu achei muito interessante e resolvi fazer alguns comentários aqui a respeito dessas perguntas, né? Uma delas é as pessoas muito indecisas com relação se a gente se sustenta nessa profissão. E eu costumo pensar, né, e acreditar que essa não é a primeira coisa que a gente deve imaginar quando a gente escolhe um caminho profissional, né? Não que o dinheiro não seja importante, o dinheiro é super importante para que a gente possa, inclusive, se, se aprimorar, né? Os nossos cursos são muito caros, a nossa formação é bem cara, enfim. E isso faz com que o nosso trabalho seja um trabalho em que a gente precisa realmente de muita determinação para fazer. Mas eu acho que a primeira coisa que deve vir na cabeça de quem está em dúvida a respeito da profissão é se de fato você está, se você tem encantamento com essa possibilidade, se você tem paixão por estudar esse tema, por entender o ser humano, por tentar buscar saídas novas, né, para as questões que às vezes, muitas vezes são colocadas como situações sem saída, né? Porque quando a gente, por exemplo, vai trabalhar na área relacionada, por exemplo, à questão da doença mental, a gente vê pessoas muito sofridas, não é? E principalmente quando a gente lida com a questão crônica, né? E já questionando o nome doença mental, né? Porque a mente não é um órgão, portanto, ela não adoece. Mas nós temos adoecimentos outros, né, emocionais, que, enfim, que precisam ser realmente cuidados. E esse é um papel nobre dos profissionais de psicologia, de psiquiatria, né, das pessoas que pensam em se dedicar a esse caminho. Então, antes de mais nada, eu acho que você deve se perguntar se você tem paixão pelo ser humano, se você tem vontade de que todo ser humano possa ter uma vida melhor, possa estar na sua melhor potência. Então você primeiro precisa acreditar que o ser humano tem uma potência infinita e que, portanto, quando você vê alguém em sofrimento, ela não está na melhor da potência dela. E você tem que se perguntar se você acredita que pode ser instrumento disso, se você se sente envolvido, chamado a estudar, a tentar entender esse universo, né? Isso, particularmente na minha vida, claramente começou quando muito criança. Meu pai era psiquiatra, claro que existe uma influência aí muito forte, eu tinha uma profunda admiração pela profissão e pelo que ele fazia, e eu achava fantástica a possibilidade de entender as mentes e compreender o que se passava com as pessoas. Um dos meus primeiros empregos foi como recepcionista do consultório dele, porque às vezes, eventualmente, uma secretária faltava e eu ficava ali atendendo um telefone, alguma coisa assim. Mas tudo começou assim, primeiro de observar e depois de literalmente cavucar nos livros dele, roubar livro escondido para ler, livro de psicopatologia, ver umas coisas estranhas e dizer, uau, isso é fascinante. Então acho que primeiro tem que vir o desejo. Se pergunte pelo seu desejo, se pergunte se você quer adentrar e mergulhar nisso. E aí eu vou te dizer uma coisa que pode parecer clichê, mas quando você de fato se encanta, se apaixona, entende que aquilo tem tudo a ver com o que você quer fazer da vida, naturalmente você vai ter êxito na sua profissão. Naturalmente você vai encontrando caminhos para se sustentar, né? Para ter, para se apropriar, para ter abundância, para ter prosperidade. Então, não é a necessidade de sobrevivência que vem antes, né? É a paixão pelo que você se propõe a fazer, porque fatalmente você vai ser melhor, mais dedicado, ou não, né? Se você tem essa paixão ou se você não tem. E se você não tem essa paixão, você vai ser um profissional medíocre, ou você vai ter até, talvez você
possa fazer isso por status, mas você não se sustente lá. Então, antes de mais nada, se pergunte se você de fato é apaixonado por gente, se você é apaixonado pelo que está por dentro, né, do que o ser humano sente e da potência que ele pode ser. É isso. E se você tiver outras perguntas, pode me mandar. Eu tenho outras questões que eu tenho recebido e eu vou tentar mandar em outros vídeos para isso não ficar muito longo, ok? Então, espero ter contribuído com os aspirantes a psicólogos e uma vida linda, porque o mundo está precisando de muitos profissionais comprometidos e apaixonados e determinados a oferecerem, a serem instrumentos de melhor potência para o outro, tá bom? Tudo de bom. Até mais.